Olá, pessoal! Agora nós vamos começar um novo teste. Nós começamos por fevereiro, a prova já está concluída. Agora nós vamos fazer a prova de junho, depois a de setembro, e todas que vierem por aí a gente vai fazendo até você passar. Então hoje nós vamos começar com a nossa prova de junho de 2013. Eu espero que você esteja com fôlego, porque essa prova está bem dificilzinha. Então vamos lá? Bom, questões do nosso teste de junho. A primeira delas tem o texto da Maíra. O mal de Isaías é ser ambíguo, ser ou não ser, não é índio nem cristão, não é homem branco nem deixa de ser, coitado. Ser dois não é ser nenhum, mas está acima de suas forças. Ele não pode deixar de participar de nenhum de nós comigo que é excludente dos mairus e que sempre e que quase me ofende. Também não pode sentir consigo mesmo que ele é apenas um mairu entre os outros. Vamos ver se, agora de noite, nesse balanço de rede, eu me esqueço dos outros para pensar em mim. Preciso me concentrar no meu problema. Tentei pensar o dia inteiro sem conseguir. Há dias que é assim. Até parece que já não sou capaz. Será a gravidez que me deixa lânguida? De onde virá essa lassidão? Estou grávida e não sei de quem. Vou parir aqui entre os marus. Esse é o problema. Se problema existe, por que isto bem pode ser uma solução? Com o filho crescendo Mairum, eu não me integraria mais nesse mundo que eu quero me fazer meu? Ser mãe de um fulaninho não será para mim como para um homem ser o pai de um fulano? Os homens aqui mudam de nome quando tem um filho homem. Maiu é o nome do pai de Max. Teró, por muito tempo, foi Jaguaú. Eu seria Luicuí. E minha filha se chamasse Luicu? E o Mairaú, se meu filho pudesse chamar-se Maíra, será que pode? Melhor é que seja menina. Luicui. Eu a criaria para Mirixorã como eu. Nossa, que palavrinhas difíceis de dizer, Jesus. Vamos lá. A questões de 1 a 4 dizem respeito ao conteúdo do texto anterior. A referência da narradora a Isaías como um coitado se explica pelo seguinte argumento. A. Isaías é um homem branco. B. Isaías é um homem índio semicristalizado. C. Isaías é meio índio e meio homem branco. D. Isaías é um ex-índio renegado da sua tribo. E Isaías não tem forças para suportar a sua ambiguidade. Bom, o texto diz, na hora que ela está fazendo a narração, ela fala que Isaías é coitado. Quando ela está falando da vida desse homem, de Isaías. Depois que ela começa a refletir sobre a gravidez dela e o fato dela estar nessa tribo. E ela não fazer parte dessa tribo. Quando ela diz que esse homem, né, é um coitado, ela coloca lá o porquê que ele é um coitado. E numa dessas opções a gente tem o porquê que ela acha que ele é um coitado. Primeiro, Isaías é um homem branco? Não. Isaías não é um homem completamente branco. Não é isso que o texto diz. Quer ver? Ó, ele diz assim: o mal de Isaías é ser ambíguo. Ser ou não ser, não é índio nem cristão, não é homem branco, nem deixa de ser, coitado. Ou seja, ele não é completamente branco, porque senão ele não seria um coitado. Então não é essa a nossa resposta. B. Isaías é um índio semicristalizado? Não. Ele não diz que ele é somente um índio, nem diz que ele é cristalizado. C. Isaías é meio índio, meio homem branco? Sim, o texto diz isso, que ele é meio índio, meio homem branco, e pelo fato dele ser meio a meio, é que ela o caracteriza como um homem o quê? Coitado. Então, a nossa resposta da número 1 é a letra C, que o fato dele ser coitado é porque ele é meio índio e meio branco. Vamos ao número 2. Ao revelar as suas inquietações quanto ao filho que espera, a narradora faz conjecturas a respeito do nome que a criança terá. Existe, porém, uma regra da qual ela não poderá fugir. Na língua dos mairus, o nome de uma criança, seguido do segmento U, que significa pai de, é o nome de A. Do primogênito de um novo pai. B. Do novo do pai de um filho homem. C. Do próprio filho de um outro pai. D. Novo do pai de uma filha mulher. E do primeiro pai de um segundo filho. Bom, no texto diz que a gente acrescenta esse segmento U, que significa pai de, quando ele é novo do pai de um filho homem. Então, se ele é novo do pai de um filho homem, é que ele é acrescentado a ele o segmento U, que significa pai de. Então, a nossa resposta correta, nessa número 2, é a letra B. Porque é na letra B que tem essa opção de novo do pai de um filho homem. Esse texto é complicado? É.
Os termos que eles usam para falar os nomes dos índios é mais ainda. Provavelmente eu falei alguma coisa errada e vocês devem ter percebido. Número 3. Ao dizer que precisa se concentrar no próprio problema, a narradora antecipa que passa por uma situação que a angustia. Essa angústia se vincula pelo fato de ela, letra A, precisar parir na aldeia dos Mairus, B, ser uma mulher branca desprotegida e desamparada, C, enfrentar uma gravidez sem paternidade desconhecida, D, refletir sobre o choque entre as duas culturas tão distintas, ou E, saber que o nome do seu filho não será escolhido por ela. Bom, lá no texto não faz nenhuma referência ao fato de ela estar angustiada pelo fato dela não escolher o nome do filho dela. Ela começa a falar como que vai ser o nome, ela discute, ela pensa, será que é uma menina? Se for um menino vai ser isso? Se for uma menina vai ser assim? Será que pode ser Maria, Mairu? Ela vai fazendo conjectura sobre o nome que ela vai dar para o filho. Mas em nenhum momento o texto diz que ela está angustiada por causa disso. Então não é, a nossa resposta é D. Refletir sobre o choque entre as duas culturas tão distintas? Não. Em nenhum momento ela se diz que está angustiada ou insatisfeita pelo fato de ela ser uma mulher branca e ter uma cultura e estar numa tribo que não tem cultura. Que não tem cultura não, que tem uma cultura diferente da dela. Então, em nenhum momento ela diz que a angústia dela é essa. C. Enfrentar uma gravidez sem paternidade desconhecida? Não. Em nenhum momento também ela diz que ela está infeliz ou angustiada porque ela enfrenta uma gravidez sem paternidade desconhecida. Ela não diz isso. Ela fala que não tem pai, mas ela não diz que ela está angustiada por causa disso. B. Ser uma mulher branca desprotegida e desamparada? Em nenhum momento no texto ela diz que está desamparada e desprotegida. Então também não é essa a nossa opção. Mas sim, ela está angustiada porque no comecinho da narração, ela diz o seguinte, que ela está angustiada porque ela vai parir na aldeia dos Mairus. Ou seja, o fato dela ter a criança ali é que faz com que ela se incomode. Porque ela é uma mulher branca, provavelmente ela gostaria de ter o filho na cidade, que ela teria muito mais recursos do que numa tribo, né, indígena. Então é essa a preocupação dela. Então a nossa questão número 3, a resposta que corresponde ao texto é a letra A. Então vamos ao 4. A narradora se questiona sobre a sua languidez e lancidão. A inferência que se pode fazer a respeito disso é A. Sua gravidez pode ser a razão dela se sentir assim. B. Os Mairus ainda não sabem que ela está prestes a dar à luz. C. As mulheres sentem contrações quando estão em situações de risco. D. Essas duas condições são decorrentes da contrariedade que vai enfrentar. E o seu organismo está reagindo normalmente ao desenvolvimento do seu filho. Bom, isso aqui a gente vai responder com o nosso conhecimento de mundo. E também no texto diz. Mas o fato dela estar se sentindo lânguida e com lassidão, ou seja, lenta, isso é característica de uma mulher grávida. Mulheres grávidas ficam assim. Então, por exemplo, ela não está lenta porque o seu organismo está reagindo ao desenvolvimento do seu filho. Não é a letra E. Também ela não está lenta porque ela é uma ação decorrente da contrariedade do que ela vai enfrentar. O que ela vai enfrentar? Não tem sentido essa letra D. C. As mulheres sentem contrações quando estão em situações de risco. Contração não tem nada a ver com lentidez e lancidão. Então também essa não é a nossa resposta. B. Os Mairus ainda não sabem que ela está prestes a dar à luz. Bom, se uma mulher está prestes a dar à luz, provavelmente ela está com uma barriga imensa e não tem como, numa tribo indígena, a pessoa não perceber uma barriga. Então ela está lânguida, ou seja, lenta e com lancidão, porque a sua gravidez faz com que ela fique assim. Então a resposta certa aqui é a letra A. Claro que você não precisaria voltar ao texto por isso. Com o seu conhecimento de mundo, você já saberia que a gravidez faz com que a mulher fique mais lenta, queira dormir mais e fique mais cansada em muito menos tempo do que as outras mulheres. Então a resposta da número 4 é a letra A. Vamos à questão do 5, que é esse texto aqui agora. Pela segunda vez consecutiva, o Google arremata o título de melhor empresa para trabalhar nos Estados Unidos, segundo a revista Fortune. Entre as 100 melhores, não há sinal da rival Facebook. Na pesquisa, foram avaliados itens como satisfação na carreira, credibilidade dos gestores, além de pacotes de remunerações, benefícios, técnicas de recrutamento, comunicação interna e políticas para propiciar a diversidade na corporação. Esse é o texto da questão número 5. E aí ele diz assim, entre os itens avaliados na pesquisa não se encontram o seguinte. Então a gente tem 5 itens avaliados na pesquisa e ele quer justamente aquele que não está ali, que não está escrito no texto. Então vamos a ele.
Critério para seleção pessoal, isso está no texto. Diz que as pessoas que vão trabalhar no Google, elas passam por um critério de seleção pessoal. Confiança dos administradores nos seus funcionários? Bom, em nenhum momento o texto diz que os donos, os que administram o Google, têm confiança nos seus funcionários. Para mim, a resposta correta seria essa. Mas vamos, por desencargo de consciência, dar uma olhada nas outras. C. Salário, bonificações e vantagens extrasalariais? Sim. O texto fala sobre bonificações, salários, etc. D. Disseminação de dados, informações e instruções. Já que é um site, é o Google, e um dos mais importantes do mundo, provavelmente o texto está falando sobre disseminação de dados, informações e instruções. É óbvio. Se você pegar o texto inteiro, você vai ver que tem isso aí. E não só no texto inteiro, nesse pedacinho que está lá, que a gente leu. E implemento de iniciativas de estímulo à diversificação. Sim, no texto está dizendo isso. Que pelo fato dela ser diferente, ela ter diversidade, é que ela está em primeiro lugar e que a sua rival, o Facebook, nem foi citado. Então, a nossa resposta correta é a letra B. Porque entre os itens avaliados na pesquisa não se encontra esse, a confiança dos administradores nos funcionários. Não diz que os donos, as pessoas que administram o Google, confiam cegamente nos seus funcionários. Então, a resposta para essa questão é a letra B. Bom, pessoal, vamos dar uma parada por aqui. Na próxima aula, a gente vai da questão 6 a 10. Eu quero que você refaça isso aí. Se não entendeu, faz de novo. Se não entendeu, me procura no fórum. Até a próxima aula.